Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao resumo da lição da Escola Sabatina. Hoje falaremos sobre a lição de número 3, Olhando as Pessoas com os Olhos de Jesus. Estamos seguindo este guia de estudo pelos próximos 3 meses do terceiro trimestre de 2020. Na Bíblia, queridos, no livro de Mateus, capítulo 4, verso 19, nos dito: E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O tema da lição desta semana é muito oportuna quando nos diz olhando as pessoas pelos olhos de Jesus, porque ela enfatiza especialmente o significado de uma pessoa, levar outra pessoa aos pés do Salvador. O Salvador não via apenas o que as pessoas eram, mas o que poderiam se tornar. Ainda bem, né? Deus não vê como nós vemos as pessoas. Ele via o potencial delas para o reino dos céus. Percebia em cada um o anseio de conhecer a Deus. Que maravilha! Quando vemos as pessoas com os olhos de Jesus, amigo, visualizamos então em cada uma o potencial de ser conquistada para Cristo, para o reino dos céus, pois foram criadas à sua imagem e semelhança. Apesar das circunstâncias da vida, elas sentem o desejo de conhecê-lo. Isso acontece com a mulher samaritana, o eunuco, o etíope, o ladrão na cruz, o centurião romano e muitos outros do Novo Testamento. Sem Cristo, há um vazio na vida. Há uma fome oculta na alma. Homens e mulheres do século XXI passam fome do conhecimento de Deus. O plano divino é que todos nós vejamos e aproveitemos as oportunidades para levar amigos a Jesus Cristo. Muitas pessoas nunca virão, a menos que as tomemos pelas mãos, as mãos dela, e a levemos a Cristo. Um dos grandes mitos é de que as pessoas não têm interesse em coisas espirituais. Podemos ver isso claramente durante esta pandemia, o quanto as pessoas se voltaram para buscar a Bíblia, para ouvir uma palavra de esperança. Se pensarmos, amigo, assim, não veremos o interesse que elas podem ter. Jesus acreditava que havia nas pessoas o desejo de ser conquistada para o reino dos céus. E por isso, ele nos convidou, nos chamou para sermos pescadores, para trazermos essas pessoas aos pés do Rei. Quero citar aqui 2 exemplos de transformação de vida, onde as mesmas se tornaram grandes testemunhas de Jesus. O primeiro exemplo que eu posso citar aqui é quando Jesus cura o cego em Betsaida. A cura do cego em Betsaida, que ocorreu em 2 etapas, tem um significado especial para nosso testemunho no presente. É importante observar o local em que aconteceu a cura. Acredita-se que em Betsaida estivesse localizada na costa norte do Mar da Galileia. Os estudiosos debatem sua localização, tentam ali dizer exatamente onde era este local. A cidade é com frequência mencionada nos evangelhos, juntamente com Jerusalém e Cafarnaum. É uma cidade muito citada, e aí traz-se então a curiosidade. Foi lá que Jesus chamou Filipe, Pedro e André para que se tornassem seus discípulos. Além da compaixão de Jesus por este cego, é evidente que ele estava ensinando a seus discípulos uma grande lição espiritual e muito profunda. Ele desejava que reconhecessem que havia pessoas necessitadas ao redor que estariam também com o coração aberto, estariam abertas ao Evangelho se suas necessidades físicas fossem atendidas primeiro. Até mesmo em Betsaida havia almas carentes assim, pessoas que precisavam ouvir da misericórdia e da bondade de Deus. Ao compartilharmos o brilho da verdade divina com nossos amigos, é bom lembrar que a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso está registrado no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18. Assim como a claridade do sol aumenta gradualmente, dissipando as trevas, a luz da verdade divina também ilumina a mente de modo gradual, até que andemos então em pleno dia. Segundo exemplo que eu posso citar, Jesus ministra a uma mulher samaritana. O caminho mais curto de Jerusalém para a Galileia era por Samaria, mas devido à hostilidade com os samaritanos, os judeus evitavam esta rota, este caminho. Eles tomavam regularmente o caminho mais longo e tortuoso pelo Vale do Jordão. Jesus desejava então derrubar os muros de preconceito entre judeus
e samaritanos. Jesus sempre foi essa ponte sobre esses distanciamentos. Seu único objetivo ali era revelar aos discípulos que os samaritanos estavam abertos também ao Evangelho. Às vezes nós criamos preconceitos ou ideias preconcebidas em nossa mente e assim perdemos a oportunidade de falar do amor do Mestre. O Mestre olhou para esta mulher perturbada com o olhar da compaixão divina. Ele olhou para ela e percebeu que ela precisava de um amparo, de um carinho, da atenção do Deus eterno. Observou que ela chegava ao poço ao meio-dia, a parte mais quente do dia. Era um momento estranho para tirar água nesse poço, não é verdade? As mulheres da aldeia iam ao poço nas primeiras horas da manhã, porque o sol estava um pouco mais fraco, estava clareando ainda. Lá se reuniam e socializavam-se e obtinham seu suprimento de água. Evidentemente, essa mulher queria evitar as fofocas que ocorriam devido ao seu estilo de vida. Se ela aparecesse ao mesmo tempo que as outras mulheres, claro, elas iriam comentar sobre a vida dela. Ela ficou surpresa ao encontrar esse estrangeiro, judeu da Galileia, no poço e ficou ainda mais surpresa quando ele falou com ela. Os judeus, amigos, não conversavam com os samaritanos. Quando Jesus pediu um favor, ela não pôde recusar. Nas terras áridas e desérticas do Oriente Próximo e Oriente Médio, ainda hoje se acredita que a água seja um presente de Deus. Negar um copo de água a um viajante cansado é uma ofensa ao Todo-Poderoso. E quando aquela mulher ouviu Jesus lhe pedir água, ela não pôde dizer não. Deus está trabalhando em lugares inesperados, em corações que eu e você pensamos às vezes que Ele não alcança. Mantenhamos então os olhos abertos e você vai ver um grande trabalho. Mantenhamos os olhos abertos e você verá o trabalho providencial do Espírito Santo na vida daqueles que você não espera que sejam receptivos ao Evangelho. O que nos cabe apenas? Pregar o Evangelho, fazer aquilo que Cristo nos orientou. Jesus instou os discípulos a começar a compartilhar o Evangelho onde eles estavam. Não há outro lugar para começar a não ser aonde você está nesse momento, em sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Os discípulos foram os primeiros a compartilhar o Evangelho em Jerusalém, na Judeia, Samaria e depois nos confins da terra. Há pessoas, amigos, ao seu redor, ao nosso redor, procurando a paz e o propósito que somente Cristo pode dar. Jesus nos convida a começar a compartilhar seu amor em nossa família, no nosso bairro, no nosso local de trabalho e na nossa comunidade. Até mesmo dentro da sua própria casa você pode falar da bondade e da misericórdia de Deus. André começou com sua própria família e compartilhou o Evangelho com seu irmão Pedro. Em outra ocasião, ele fez amizade com o garotinho que, por causa desta confiança que tinha em André e pelas amizades que eles tinham, deu todo o seu almoço a Jesus. E com isso, Jesus pôde fazer um grande milagre. O pouco nas mãos de Jesus é muito, e algo pequeno nas mãos do Senhor é grande. Cristo sempre começa com o que tem. Ele alimentou 5.000 nas encostas da Galileia com apenas 5 pães e 2 peixes. André não era tão extrovertido quanto Pedro, porém, ele não tinha as mesmas qualidades de liderança, mas era um apresentador de Jesus. Toda vez que lemos sobre André, o encontramos apresentando alguém a Jesus. Com quem você pode compartilhar o amor de Deus durante essa semana? Na sua esfera mesmo de influência. Pode ser no seu lar, no seu trabalho ou com seus amigos. Quem em sua família ou entre seus amigos pode ser mais receptivo para que você possa apresentá-lo a Jesus? Comece por aí. Peça que Deus lhe mostre quem pode estar procurando por Ele neste exato momento. Você pode se surpreender com a forma pela qual o Senhor abre portas para que o amor divino seja compartilhado com pessoas que você jamais pensou que fossem abertas ou receptivas. Deixe você ser usado por Deus. Seja um pescador de homens para o reino dos céus. E no final, amigos, seremos todos felizes. Querido amigo, que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã,
sejamos reavivados pela palavra de Deus. Eu quero orar nesse momento por você, para que Deus possa fazer vivo a certeza em seu coração que você também é um pescador de pessoas para o reino dos céus. Feche seus olhos agora. Querido Deus e Senhor, queremos te agradecer pelas oportunidades que o Senhor nos concede de compartilhar a esperança da vida eterna. Obrigado porque um dia fomos alcançados pela graça dos céus. E neste momento, oro, ó Deus, para que o Senhor ponha em nossa vida o desejo de compartilhar o Evangelho, de fazermos amigos para Deus. Fica conosco, nos dá uma maravilhosa semana, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e até a próxima lição.